revisão da vida toda está bem alta. E está movimentando, tem muita gente que pensa, a revisão da vida toda vai movimentar o previdenciário, né? Mas como o cliente que busca a revisão da vida toda tem outras possibilidades jurídicas, está movimentando outras áreas, está movimentando muitas vezes o direito de família, está movimentando o direito bancário, o direito previdenciário, obviamente, né? Talvez seja um dos melhores anos do direito previdenciário das últimas 2, 3 décadas. Aí. Eu lembro de um momento parecido com isso lá em 98, mas 98 faz 25 anos. É verdade. Nossa, e você comentou, né? Outras áreas tá puxando o caso trabalhista, porque assim, o cliente vai para o seu escritório por causa de uma ação que foi muito falada, né? E foi falada na mídia. Então tem esse movimento. O pessoal, tem gente acreditando que, não, revisão da vida toda, né? Quem tinha direito já entrou. Gente, isso aí é besteira. Revisão da vida toda tem muito, muito, muito trabalho para ser feito só na revisão da vida toda, né? O Beltrão já vai comentar sobre isso. Mas, além disso, ela está puxando outras ações. A gente está notando aqui, tem o cálculo de pensão alimentícia, né, Rafa? Está subindo um monte aqui o uso do cálculo de pensão, porque acaba atraindo muita gente para o escritório. A gente percebeu que o cálculo de RMC está subindo bastante também, que o cliente que vem até o escritório querendo resolver a vida toda nem sempre tem direito, né? Ali 40% dos casos tem direito, mas quase todos os casos têm direito a uma ação de revisão bancária, porque esse cliente tem empréstimos consignados, muitos deles de forma indevida, com taxas indevidas ou feita de uma forma viciosa. Então, o cálculo da RMC está subindo aqui dentro do cálculo jurídico, o pessoal está usando cada vez mais fazendo essa ação. FGTS, né? FGTS sofreu um boom também. O pessoal que se aposentou há 3, 4 anos não entrou com a FGTS. Agora tá bom, poxa, já que eu vou rever a revisão da vida toda, deixa eu entrar com a ação da FGTS também. Que é aquela ação que ela tem grande fundamento jurídico. Então, tipo, a parte jurídica dela é muito sólida. A gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, mas só tem como dar certo para quem entrar com a ação, né? Quem não entrar com a ação não tem como dar certo. Quem não entra com a ação vai perdendo atrasados, vai perdendo juros, vai decaindo, prescrevendo direito. Isso é verdade. Inclusive, pessoal, comentando com vocês, dá uma olhada no nosso feed do Instagram do Cálculo Jurídico. Tem o caso do Cristiano. Ele investiu muito na revisão da vida toda. Né, ele foi trazendo os casos de revisão da vida toda, ele cobrava para fazer o cálculo, então ele não ia perder caso a revisão da vida toda não fosse procedente, mas ele foi... o som está ruim? Vou chegar mais perto aqui, aí você me avisa, Rafa, se estiver bom ou se estiver ruim. Para mim tá bom, será que é o meu que tá ruim? Eu acho que o teu tá bom também. Eu vou tentar falar um pouco mais pertinho, tá bom, pessoal? Mas o caso do Cristiano é muito legal, porque ele investiu na revisão da vida toda como um vetor de atração para o escritório dele. Depois ele começou a ter muitos casos de revisão do FGTS. Então a revisão do FGTS também o pessoal queria fazer, né? Chegava por causa da revisão do FGTS. Ele fez muitos casos das revisões e daí aprovou a revisão da vida toda. Ele estava esperando assim, milhões de reais em honorários. Isso é muito legal. E tem várias pessoas nessa situação. Eu acho que está dando mal. Tá voltando o som quando eu falo. Será que é isso? Veja se colocar o fone de ouvido vai resolver. Talvez seja isso. Tem diversos casos, diversos escritórios que saiu a revisão da vida toda, agora estão muito felizes. São alguns milhões que podem entrar no escritório. Claro, tem outros que são umas dezenas de milhares, mas dezenas de milhares também é bom. Tem outros que são centenas que também é bom. Mas o que mais me impressiona, quando a gente vai falar sobre vários assuntos e vários tópicos, para você ter ideias de para onde pode caminhar a sua advocacia esse ano e onde tem oportunidades que estão latentes. Mas falando especificamente da revisão da vida toda, o que mais me assustou, até me assustou, quão poucos processos ativos possui. Então, hoje em dia eu já não sei mais quantos são, mas há 30 e poucos dias eram 11 mil processos sobrestados. Isso significa que a maior parte das pessoas com direito ainda não entraram com ação. Isso significa também que agora que a revisão da vida toda é procedente, existem outras possibilidades de aplicação nela que não necessariamente é apenas a revisão da vida toda. Como assim? O planejamento previdenciário muda a partir de agora.
Porque se você tem um cliente que tem benefício por incapacidade, que ele está no período que ele pode fazer a revisão desse benefício por incapacidade pela revisão da vida toda, considerando os salários antes de 94, você pode fazer essa revisão para aumentar o valor do benefício futuro do teu cliente. Pode ser que até já tenha prescrevido o direito financeiro, está entre 5 e 10 anos. Mas a revisão muitas vezes vai mudar o valor da aposentadoria no futuro. Então você tem que analisar, você pode analisar esse serviço para dentro do planejamento previdenciário e cobrar do seu cliente para regularizar esse benefício, ainda que não dê proveito econômico imediato para ele, que vai dar um proveito econômico futuro. Então, a revisão do vida toda também traz mais um requinte para o planejamento previdenciário e um serviço a mais que é possível vender junto com o planejamento previdenciário. Você planeja, mostra qual que é o impacto financeiro, mostrando o impacto financeiro, o cliente pode te contratar para fazer uma revisão da vida toda, ainda que ele não receba naquela hora um centavo. Tá? Ele revisa um benefício antigo que ele vai receber, mas que vai impactar no futuro da aposentadoria dele. Poxa, isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente vai, olha, assim como essa dica que o Rafael deu agora, acompanhem a gente aqui até o final, porque nós vamos dar várias dicas práticas para você ganhar mais dinheiro agora em 2023, tá bom? São oportunidades para você entrar, seja alguma tese que você vai cobrar para fazer o cálculo e que depois, se der certo, você vai ganhar muito mais, seja alguma ação que já está validada, como a revisão da vida toda. As pessoas não estão aproveitando todo o potencial dessa revisão, tá bom? Então nós vamos dar dicas práticas que acompanhem, vai ser uma hora de paulada aqui de conteúdo válido para quem está iniciando no direito agora, quem passou na OAB, quem está começando, tem menos aí de 2, 3 anos de direito, vai ganhar dicas aqui que podem ser, né, o ganha-pão para os próximos anos. E quem já está no direito previdenciário, quem já está no direito trabalhista, outras áreas, né, porque agora o cálculo jurídico oferece cálculo de todas as áreas do direito. Então, fiquem de olho, porque vocês podem multiplicar o quanto vocês ganham, aumentar a eficiência dos processos. A gente está vendo vários casos. Dá uma olhada na nossa página. Tem muitos casos de pessoas contando os relatos delas de como que elas, né, mudaram completamente a vida financeira delas, né, com algumas teses, utilizando o cálculo jurídico. Então está muito legal. E eu queria pedir para o Rafa comentar, junto com a ação de revisão da vida toda, né, a gente tem as ações que são sinérgicas, mas você comentou agora sobre fazer um planejamento utilizando a revisão da vida toda. E também tem aquela funcionalidade do cálculo jurídico de agendamento, né? Tem. Eu vou dar uma dica do pessoal continuar aqui na live, porque tem muita coisa legal. Se você é assinante do cálculo jurídico, já é assinante do cálculo jurídico, se algum tópico que a gente falar aqui te interessar, obviamente a gente não vai descer em profundidade, a gente vai abrir as possibilidades nesse momento. Mas se algum tópico aqui te interessar, anota esse tópico, pega, deixa um caderninho do lado, deixa uma anotação, anota no celular mesmo, porque quase certeza que já tem ou vai ter um treinamento sobre esse tópico de forma aprofundada no cálculo jurídico. Então, foram 9 treinamentos nos últimos 30 dias sobre revisão da vida toda. São 25 treinamentos que estão acontecendo agora em janeiro sobre diversos temas de ações possíveis com o cálculo jurídico. Acho que tem 30, 40 treinamentos. São treinamentos práticos, né? Treinamentos práticos que mostram o direito, mostram a documentação, mostram como que você analisa a documentação, daí qual que é a consequência no cálculo, né? Então o cálculo é uma parte. Microfichas, né? Treinamento sobre como fazer cálculo, é treinamento sobre como você advoga naquela área, como você advoga em determinada ação. Então, se alguma ação, algum ponto te chamou atenção, anota e depois vai lá e procura o treinamento para você se aprofundar naquele ponto, tá bom? Eu acho que isso vai valer muito a pena. Anota aí, vai. Provavelmente você vai anotar uns 5, 7 pontos diferentes para você. Depois você vai lá, escolhe qual começar e assista os 5, 7 treinamentos. Show. Então é isso aí, pessoal. Tem treinamentos ao vivo. Toda semana tem vários treinamentos ao vivo dentro do cálculo jurídico, além dos treinamentos que ficam salvos para quem já é assinante dentro da plataforma. Então tem lá, curso completo para revisão da vida toda. Tem material prático ensinando como entender as microfichas, porque lá nas microfichas, valores antigos, para quem ganhava bem antes de 94, é onde está o ouro puro, né? Tem gente que fala, não, só pega ali a carta de concessão, o CNIS, desde 82 e tal. Às vezes não tem justamente os salários que vão aumentar a média,
né? Então, dá uma olhada, a gente tem muitas ferramentas, muitos treinamentos para você justamente caçar esse ouro aí que está lá atrás, escondido. A gente ia falar das ações sinérgicas, é isso, Maurício? Ações sinérgicas. Ações sinérgicas. Ações sinérgicas, pelo que eu entendo, isso? então, são ações que agora a revisão da vida toda vai trazer outras ações, né? Para o pessoal Isso ganhar mesmo. dinheiro aproveitando a onda, né? Tem que surfar a onda, né? Lá dentro do cálculo jurídico, a gente fez um treinamento ano passado falando sobre as ações sinérgicas, mostrando 15, acho que, possibilidades de ações que você precisa ou pode analisar quando o cliente vem querendo uma revisão da vida toda no teu escritório. E é bem importante você se ligar nisso, porque pode ser que o teu escritório não tenha aquele boom gigantesco só por causa da revisão da vida toda. Mas se cada cliente que te procurar pela revisão da vida toda, você conseguir identificar todas as oportunidades dele, eu tenho certeza que você nem precisa de muitos clientes te procurando. Alguns poucos clientes podem gerar muitos frutos para a sua advocacia. Eu vou comentar rapidamente aqui sobre algumas ações que você pode analisar quando o cliente vem buscando uma revisão da vida toda, que não são revisões da vida, que não é somente a revisão da vida toda. Que não é só a própria, né? Primeiro começa com ações de outras áreas do direito. Então, não necessariamente você precisa se ater à área previdenciária. Existem algumas outras áreas que têm um grau de complexidade baixo até para você conseguir entrar, entender e atuar, que também tem alta rentabilidade. A ação da RMC eu diria que está em primeiro lugar, porque ela tem decisões procedentes no Brasil inteiro. E boa parte dos clientes que procuram uma ação da revisão da... Opa, meu áudio está ruim, vou tentar falar mais alto aqui. Tenta falar mais pertinho. Boa parte dos clientes que procuram a RMC, procuram a ação da revisão da vida toda, tem direito também a uma ação da RMC, que é uma revisão. Na verdade, o banco ou o correspondente bancário, ele vende um produto com um cara de empréstimo consignado, na verdade é um cartão consignado, que o cliente nem sabe que é um cartão, que tem taxas diferentes. E daí o cliente sai lesado, o aposentado sai lesado, e por isso ele tem direito a rever esse empréstimo, tem direito a... Ele tem direito a rever esse empréstimo, ele tem direito muitas vezes a danos morais. E a gente fez uma pesquisa, até a gente fez uma imersão mês passado sobre a RMC com os clientes do cálculo jurídico. Nessa imersão a gente viu assinantes de vários lugares do país falando quanto que está rendendo no seu estado a ação da RMC. E está dando uma faixa de 4 a 10 mil reais de honorários. Então é uma ação, poxa, imagina, cada cliente de revisão da vida toda que te procura, se você conseguir adicionar mais 4, 5, 6 mil reais de honorários, isso é bem significativo. Se forem 10 no ano, são 60 mil reais a mais faturados por ano. Se forem 50 clientes que te procuraram, poxa, 300 mil reais a mais faturados no ano. Então é uma ação de baixa complexidade, trâmite simples, que tem a possibilidade de aumentar o faturamento por cliente que você tem na sua advocacia. Outra ação que a gente comentou agora há pouco é a FGTS. É uma possibilidade, eles têm muito dessa ação da RMC no sistema. Ele tem multa, eu não sei o que é essa multa dele. Se você quiser explicar, Kelly, pode explicar que daí eu respondo. Mas outra, vou continuar, depois eu volto aqui. Modelo. Tem modelo, tem treinamento, tem o cálculo. Tá? Modelo, treinamento e cálculo, tudo que você precisa para advogar. É uma ação que pouca gente está olhando, pouca gente que está no mercado previdenciário está olhando para essa ação, porque ela é uma ação tipicamente bancária. E daí, às vezes, o escritório está tão acostumado a fazer algo que é previdenciário, que não olha que tem uma oportunidade muito latente para os mesmos clientes que ele atende, de uma área que está ali próxima. É uma ação relativamente simples. A gente mostra desde toda a parte de fundamentação, toda a parte teórica, jurídica, e a parte prática, como você analisa a documentação, analisa se tem empréstimo, não tem empréstimo, qual que é o valor do empréstimo, foi um empréstimo indevido ou não foi um empréstimo indevido. Então está tudo lá. Tem, acho que são uns 3 ou 4 treinamentos gravados para te mostrar tudo sobre a ação da RMC. E tem uma nova ação agora, bancária, que é a ação da RCC. A gente também tem conteúdo lá e também já faz o cálculo da RCC lá no CJ, tá bom? Outra ação. Então, pessoal, só comentando rapidinho, vocês devem ter visto até memes, né? Até piadas que quando a pessoa se aposenta, começa a tocar o telefone dela e às vezes o pessoal do empréstimo consignado descobre antes que o advogado, né? Não sei como eles descobrem antes que todo mundo
que a pessoa se aposentou e já começam a ligar para ela. O meu pai foi assim, ele descobriu que a aposentadoria dele tinha sido procedente porque começaram a ligar para ele, falando de empréstimo consignado, não sei o quê. Depois que ele foi saber, né, o advogado depois foi falar para ele o que tinha acontecido. Só que daí o que acontece? Às vezes o advogado até já fala, olha, não, o pessoal vai te ligar, não faça empréstimo e tal, tome cuidado porque esse empréstimo aí é furado. Só que daí o pessoal foi ficando mais esperto, né? Começou a oferecer um cartãozinho, né? Um cartãozinho de crédito bonito ali, pô, agora você é aposentado, você vai poder, né, aproveitar a vida e tal. Então eles foram ficando espertos. E vocês não têm ideia de quantas pessoas pegaram esse empréstimo. Então, se está chegando mais gente agora, por causa da revisão da vida toda, no seu escritório, e você não dá uma perguntada, não conversa com ela e não verifica se tem essa ação da RMC, renda mensal consignada, né, o cartãozinho de crédito especial lá que ofereceram para o teu cliente, muitas vezes ele aceitou sem ver, né, Rafa? Tem casos de pessoas que aceitaram sem ver e você pode até colocar um danos morais, né? A maior parte dos casos que a gente vê são clientes que aceitaram sem ver, que não tinham a menor ideia que era um cartão de crédito, nunca receberam um cartão de crédito e acham que fizeram um empréstimo. Então esse é o caso típico, sabe? A pessoa acha que fez um empréstimo, na verdade era um cartão com juros mais altos, com uma sistemática diferente de amortização. E por isso, em vez de pagar em 60 meses, vai demorar 20 anos para conseguir pagar aquela conta que deveria ser minúscula, sabe? Porque é que nem atrase você o cartão de crédito para ver quanto que vira a fatura. É a mesma coisa, sabe? Pague só o mínimo, mês após mês, para ver quanto vai virar essa fatura. Então, não deixe, pessoal, de quando chega alguém pedindo a revisão da vida toda no seu escritório, muitas vezes até a pessoa iria receber uma notícia não tão boa, do tipo, olha, eu calculei a revisão da vida toda e, na verdade, ela diminui a sua aposentadoria. Porque nem para todos, não é para todos os casos em que isso aí vai aumentar, a revisão da vida toda iria aumentar. Agora, você oferece uma RMC, oferece outros, começa a entender um pouquinho da dinâmica familiar dessa pessoa, você vai achar outras ações que a gente vai te mostrar agora, que você pode ter, o dinheiro está em cima da mesa, é só você realmente oferecer. E o teu cliente, ele vai ficar muito feliz com isso, porque ele fala, poxa, eu ia lá e o cara descobriu que eu tinha dinheiro para receber, né? Que tinha alguém que tinha feito algo lesivo contra mim e eu não estava sabendo. Então, lá dentro do cálculo jurídico, para quem é assinante do cálculo jurídico, tem tudo sobre a RMC. Tem o cálculo, modelo de petição, tem o curso, tem tutorial ensinando a fazer essa ação, como entrar com danos morais, tem tudo. Todo o kit para vocês. Então, você assina o cálculo jurídico para, às vezes, fazer um cálculo previdenciário, mas tem muito mais coisa lá dentro, né, Rafa? Nossa, tem muito mais coisas. Gente, eu vou só listar a possibilidade de coisas que você pode analisar na revisão da vida toda, para a gente partir para os próximos tópicos, que também são muito legais, que nem o RPPS, que está desde o ano passado, desde o final do ano passado, no cálculo jurídico. Ó, eu fiz uma listinha aqui do que o mínimo que você pode analisar, considerando que o cliente chega no teu escritório querendo uma revisão da vida toda. Você pode analisar as revisões de fato previdenciárias, então você pode ver se tem período especial, período rural, período urbano não reconhecido, período militar não reconhecido, divergência de salário de contribuição, possibilidade de complementação de contribuição, se tem revisão da vida toda de benefícios por incapacidade. Então, se tem trabalhista pendente de averbação previdenciária. Então, isso é o mínimo que você pode analisar, que revisa um benefício e não é propriamente a revisão da vida toda do benefício. Então, primeiro ponto, se chega um benefício para você revisar, para você analisar uma possibilidade de revisão, a gente precisa lembrar nesse momento que não é só a revisão da vida toda que existe. Existem diversas outras revisões previdenciárias possíveis de serem analisadas, são revisões de fato previdenciárias, que você vai analisar o fato do que aconteceu na vida contributiva daquele cliente e ver se tem algo que possa ser feito, modificado, revisado. Depois disso, tem as revisões de direito. Então, tem a revisão da vida toda. No que está escrito aí? Eu estou mostrando para a Márcia aqui que o CJ tem RPPS. Está ao contrário. Tem RPPS, sim. Tem revisão dos salários concomitantes, tem revisões menos frequentes nesse momento, mas possíveis, é interessante dar uma olhada, revisão do buraco verde, revisão do buraco negro, revisão do RCM, revisão do teto 10,
Então, existem, eu diria que dessas, a mais comum de todas agora é a revisão dos salários concomitantes. Então, por um grande período, o entendimento é que existia uma divisão entre RMI primário e RMI secundário. Isso causava tudo o que você trabalhava em concomitância era praticamente não considerado de uma maneira ínfima, né, na RMI. E agora, você pode fazer a revisão do salário concomitante sempre que você acha uma RMI secundária numa carta de concessão. Sempre tem um salário de contribuição que não foi considerado, não foi somado para achar o salário de benefício, para achar a RMI. Além disso, tem revisões de outras áreas que você pode dar uma olhada, como revisão da RMC, revisão da RCC, revisão do FGTS, revisão da TUJ, que é dentro da parte tributária do cálculo jurídico, que serve para pessoas físicas e pessoas jurídicas, revisão dos empréstimos consignados que essa pessoa teve, que você pode fazer lá no cálculo jurídico também, o cálculo. Então, dá uma olhada, olha quanta coisa eu listei. Eu diria que acho que são umas 15 possíveis pontos que você pode olhar rapidinho e ver se, talvez não seja a revisão da vida toda, mas talvez tenha algum outro desses direitos, vários direitos possíveis para esse mesmo cliente. Pode falar. Eu estava pensando aqui, Rafa, você acha que esse ano tem chance de ir para a pauta de novo, a revisão da FGTS? Eu acho que tem. Eu não lembro vocês, quer dizer, eu não sei se vocês lembram, mas a última vez foi para pauta a revisão da FGTS, foi um boom nos escritórios de advocacia. Porque a revisão da FGTS é todo mundo que trabalha e paga a FGTS, que é praticamente todo mundo brasileiro. Ali, não é todo mundo, mas 50, 60 milhões de pessoas, talvez. Então, o público potencial dessa revisão é gigantesco, né? Da revisão da FGTS. Então, se for para pauta, tem a possibilidade de ter mais um outro boom, mais dezenas de clientes procurando seu escritório. Daí, eu gosto dessa mentalidade. Tem gente que pensa, mas a revisão da FGTS eu não tenho certeza se vai dar certo ou não. Eu também não tenho certeza. Imagina que ninguém tem certeza se a revisão da FGTS vai dar certo ou não. E existe uma possibilidade de você atuar nessa ação e fechar o contrato do teu cliente, fazer o cálculo e ela não dá certo. A gente precisa considerar isso. Mas a revisão da FGTS faz uma coisa que é maravilhosa para o escritório de advocacia e pouca gente se dá conta. Ela traz o cliente até teu escritório de advocacia. Ela traz o cliente para entrar em contato contigo. E você pode prestar, nesse momento, um serviço, vender um serviço, que é o cálculo da revisão da FGTS. Não é nem necessariamente fazer ação, mas pelo menos ela entender qual que é o potencial dessa revisão. Prestar um excelente serviço rápido, com muita agilidade para ela, e oferecer outros serviços jurídicos, analisar outros pontos jurídicos daquele cliente que veio procurando uma revisão do FGTS. Muitas vezes, o cliente que vem procurando uma revisão do FGTS vai acabar fechando um contrato jurídico mais vantajoso, ou aquele contrato jurídico que brilha seus olhos no seu escritório de advocacia. Então, ele é um excelente chamariz de novos clientes para a sua advocacia. Então, ainda que não dê certo, se você utiliza uma estratégia comercial, uma estratégia de encantamento de cliente bem executada, é uma ação excelente para ser frutífera no seu escritório em diversas áreas do direito, não só do FGTS. Então, acho que ele tem que parar com a mentalidade, essa ação vai dar certo ou vai dar errado. Não importa. Se você souber utilizar esse momento que as pessoas vêm até você procurando a advocacia, não importa se a ação do FGTS vai dar certo ou vai dar errado. Você consegue ter clientes lucrativos com a ação do FGTS, mesmo se a ação do FGTS for improcedente. Perfeito, Rafa. Eu acho que um ponto que o cálculo jurídico bate bastante nessa tecla, quem acompanha o CJ já deve ter visto a gente falar, que você pode ganhar dinheiro com as teses. Existe uma tese e você pode ganhar dinheiro com a tese antes mesmo de ela ser votada. Porque tem gente que quer saber o valor. Às vezes esse é um serviço consultivo jurídico que você está prestando. A pessoa, muita gente, antes mesmo de sair a revisão da vida toda, já queria saber, se tiver a revisão da vida toda, quanto que eu poderia ganhar? Aí você fala para a pessoa, olha, tem riscos, podem não passar, etc e tal. A pessoa fala, não, eu quero entrar mesmo assim. Então você cobra por esse serviço e tem uma assimetria, ou seja, se não der certo, você já ganhou alguma coisa, e se der certo, melhor ainda. E, além disso, você faz isso que o Beltrão comentou, o Rafael comentou, traz a pessoa para o teu escritório e depois oferece outras coisas. Né? Essa ação da FGTS, dentro do cálculo jurídico, ela é maravilhosa, gente, porque você pega o extrato FGTS da Caixa
importa, e daí em 10 segundos você dá a resposta para o teu cliente se ele tem direito ou não e qual que é o valor que ele vai receber. É muito legal essa ação da FGTS. Dentro do cálculo jurídico você faz muito rápido. E as pessoas elas têm a impressão de que serviço jurídico é uma coisa demorada, é uma coisa lenta. Aí você vai lá e fala, ó, me dá aqui os documentos, tá aqui, tal, tá aqui o resultado, o relatório assim. Tem outro serviço que eu possa prestar? A pessoa vai falar, pelo amor de Deus, pega aqui, ó, pega minha família aqui, ó. Tem esse caso de pensão aqui de uma conhecida, tem esse caso. Então é isso que você vai gerando um valor no teu escritório, porque você vai criando, né, uma base de clientes, né? É uma baita oportunidade para todo mundo que advoga, todo mundo que quer crescer o seu escritório de advocacia, usando a FGTS. E tem uma outra, muito perto do FGTS, que é a ação da TUJ, a revisão da TUJ e da TUST, que você revisa as tarifas na conta de luz. Então, só tem direito quem tem uma conta de luz. Que é basicamente, eu acho que deve ser mais até do que as pessoas que trabalham e recebem recolhem FGTS no Brasil. Então, da TUJ e da TUST também é outra ação que tem alta capilaridade, né? Quase todo mundo tem a possibilidade de ter direito a essa revisão. É uma tese ainda, ela não foi concretizada, tem indícios de que ela pode passar. Então, a gente tem indícios fortes de um resultado positivo, nenhuma certeza, e que também pode caminhar junto com a revisão do FGTS para gerar esse encantamento, e nesse encantamento você receber indicações ou daquele cliente que você encantou, ou cuidar de outros assuntos jurídicos daquele mesmo cliente. A gente só falou da revisão da vida toda. Então, percebe? Vão ter milhares de pessoas, milhões de pessoas procurando revisão da vida toda esse ano. E se você trabalhar direito, trabalhar com atenção, talvez você tenha muitos processos que nem sejam a revisão da vida toda, mas que aconteceram na sua advocacia por causa da revisão da vida toda. Eu já comentei com vocês, né? Tem um escritório que a gente comentou aí, que estava o case deles, eles trabalharam com 2 ações, revisão do FGTS e revisão da vida toda. Era assim, os 2 advogados, marido e mulher, e uma secretária, e eles estão esperando milhões de reais de honorários. Então, assim, você consegue, com essas ações que são mais rápidas, você consegue atrair as pessoas para o teu escritório, muitas vezes fazer o teu escritório crescer, né, focando nessas ações. Mas a gente vai dar mais ações que você pode ganhar bastante dinheiro, né, Rafa? A gente ainda está só no universo, no macro universo ali previdenciário. A gente falou um pouquinho de outras áreas, mas a gente ainda está listando aqui, a gente listou uns tópicos aqui do que está quente esse ano, e a gente ainda no universo previdenciário tem algo que está muito quente, pouca gente consegue atuar hoje, que é RPPS. Quem aqui já teve vontade de atuar em RPPS, mas ficou receoso, não tinha um software de cálculo para realizar, não tinha um lugar confiável para estudar. Eu posso que é muito. Toda a advocacia previdenciária, boa parte da advocacia previdenciária gosta, vê a oportunidade do RPPS. Então, não é uma coisa que você precisa falar, existe oportunidade do RPPS? Não, todo mundo sabe que existe. A grande barreira é como que eu faço o cálculo e como que eu estudo isso. E a gente trouxe uma solução. Está lá no cálculo jurídico, ele foi ao ar no final do ano passado. Então, todas as regras da União, que correspondem a 90% de todos os servidores do Brasil, né, que eles estão regidos pela regra da União, podem ser feitos no cálculo jurídico já agora, nesse exato momento. Você pode ir lá e pode fazer o cálculo de RPPS da União lá no cálculo jurídico. Tem a previsão para a gente trabalhar os estados e municípios nos próximos meses. Então, nesse momento tem União, mas eu estou lidando com um caso específico de estado tal. Nos próximos meses a gente vai trazer esses casos específicos do estado tal, do município tal. Então, a gente está ampliando essa base, começando com o da União, que corresponde a 90% dos casos, e os próximos vão vir nos meses seguintes. Então, estados que nem o estado de São Paulo, o estado do Paraná, tem estados que tem algumas regrinhas diferentes. A gente também já está na fase de mapeamento para conseguir colocar essas regras dentro do cálculo jurídico. Isso vai possibilitar
novas pessoas. Se você tá querendo atuar no RPPS, isso vai possibilitar você conseguir atuar no RPPS com tranquilidade. Porque se você conversasse até novembro com alguém que atua no RPPS, o que eles vão falar? É muito bom, é rentável, traz um dinheirão para o escritório, a gente consegue ajudar muita gente, mas é difícil para burro. Esse cálculo aqui dá um trabalho, é muito trabalhoso. Então, agora você tem o CJ para te ajudar com o cálculo e para te ajudar com a parte de ensino também. Então, a gente já começou a fazer treinamentos mensais de RPPS, já foram 2 ao ar. Treinamentos práticos. Todo mês vai ter treinamento sobre RPPS no cálculo jurídico. Nossa, RPPS é muito legal, gente. Ficou muito legal. Pessoal, assim, quando a gente entrou no direito previdenciário, no RGPS, já faz tempo já, né? A gente revolucionou a forma de fazer o cálculo, tá? Se vocês olham hoje para o pessoal mostrando na internet, porque agora a barrinha vai enchendo, a pessoa já completou o requisito da carência, não completou o tempo de contribuição. O cálculo jurídico que trouxe esse conceito de preencher os requisitos, né, de dar uma gamificada ali no sistema, para tornar mais fácil até do cliente, do advogado, entender os direitos dele. E a gente aplicou essa questão didática, essa facilidade de entendimento no RPPS também, que é uma área complexa, né? Porque tem muitas espécies diferentes, tem muitos requisitos, tem lá o tempo de serviço, tempo do último cargo, tem vários detalhes ali que são requisitos que é difícil muitas vezes de entender, por isso que a gente tornou o mais didático possível. Por isso que eu estou com tanto orgulho de mostrar que tem RPPS no CJ, e não é só que tem o cálculo da RPPS, ele está muito bom de fazer, né, Rafa? Ele está muito legal, ele dá para entender, ele está didático. Então, se você entrar no cálculo jurídico, você vai ter acesso ao RPPS, você vai ter acesso a treinamentos práticos que ensinam a fazer, e você vai ter acesso também à parte teórica. Então, você vai estar coberto aí, né, ou coberta por toda uma base para você atender os clientes do RPPS, que são de alto valor, né, Rafa? E ainda você pode oferecer outras ações para eles, que o Rafa vai comentar já já. Eu lembro de uma liquidação de sentença de um cliente, faz algum tempo já que eu vi essa liquidação, mas que me chamou muita atenção. A liquidação de sentença previdenciária de um benefício do RPPS. Me chamou muita atenção porque o valor da liquidação era mais de 2 milhões. Então, deve ser muito gostoso ter uma liquidação ali para fazer de 2 milhões que o teu cliente tem a receber. Estou dizendo que todos os casos são 2 milhões, obviamente não, né? Mas a gente não acha casos de 2 milhões no regime geral. A gente acha e existem possibilidades de casos de 2 milhões, 3 milhões no RPPS, né? Não é a regra, mas existem. E se você pega um desses, pode ficar bem feliz. E outra coisa também, né, Rafa, que dá para oferecer é um planejamento no RPPS dentro do cálculo jurídico, porque como a gente já tinha todo o mecanismo de planejamento previdenciário, com o retorno do investimento, né, com aquelas projeções, né, de contribuição, também dá para fazer isso agora na RPPS, concorda? Tem, você consegue fazer o planejamento, utilizando as regras, a gente já tinha a parte de planejamento, agora a parte de planejamento ela também é compatível com o RPPS. Quando você inicia um novo cálculo de concessão, agora no cálculo jurídico, você pode escolher se você quer realizar aquele cálculo de concessão pelas regras do regime geral ou pelas regras do regime próprio, por enquanto o regime próprio da União. Então você pode colocar lá, o que eu quero, regime geral ou regime próprio? Então você escolhe o que você escolher, o cálculo jurídico já vai identificar que você está querendo aquele regime, já vai trazer os campos que fazem sentido para aquele regime para fazer a análise dos possíveis direitos, das possíveis aposentadorias e benefícios que o seu cliente possa ter. É muito bom, é muito bom. É muito bom. E outra coisa que dá para oferecer para esse pessoal também, né, Rafa, que está chegando pelo RPPS, é a revisão do PASEP, né? Sim, a revisão do PASEP, que eu diria que é como se fosse um paralelo ali com a revisão do FGTS, sabe? De certa forma ela é parecida, a gente não revisa o índice chave, todo o índice, mas tem algumas divergências, algumas possíveis divergências de índice lá em 88, 89, 91, e as possíveis divergências elas carregam valores financeiros expressivos até o dia de hoje, que deveriam ter sido corrigidos um pouco diferente, que era um valor um pouco diferente a ser considerado, e esse valor com
correção sobre correção monetária, sobre correção monetária, sobre correção monetária, sobre atualização anual, ele algumas vezes se torna expressivo. Tem casos de 10, 15, até 20 mil reais. Poxa, você consegue muitas vezes atrair o servidor público com a revisão do PASEP e mostra, tem uma possibilidade de 15 mil reais aqui na revisão do FGTS. Depois que você gera essa fidelização, você pode trazer ele para a parte previdenciária, que talvez seja uma área que até tem uma rentabilidade muito maior. Não desprezando, né? 15 mil reais, 15 mil reais também não é uma rentabilidade ruim, é uma rentabilidade que sustenta e faz dá uma injeção de caixa no teu escritório. Essa revisão do PASEP também está bem legal. Com o tempo a gente foi adicionando vários alertas, né, ensinando as pessoas a pegarem os dados ali das microfichas também. Então, está muito legal. Assim como a revisão da FGTS, né, a gente tenta sempre importar os dados o máximo possível, facilitar o preenchimento. Então, são cálculos que, nesse conjunto, você só vai ver no cálculo jurídico. Né, que a nossa ideia é justamente fazer com que o escritório fature mais. Então, atrai um cliente pelo PASEP, vende um planejamento pelo RPPS para ele. Atrai um cliente pela revisão da FGTS, quando estiver em alta de novo, saindo lá nas notícias, no site de notícia, está saindo, o pessoal vai procurar. Aí você oferece uma revisão da vida toda, você oferece uma RMC. Então, essa é a ideia, você ter essa sinergia. Né? Então, isso é muito legal. Aí fizeram uma pergunta aqui sobre os relatórios. Todos os cálculos do cálculo jurídico têm um relatório para você ou juntar na ação ou para você gerar um relatório e fornecer para o teu cliente. Né? Tem advogados, tem uma advogada que é a Bruna Lima, ela monta uma apostilinha com esse relatório e entrega para o cliente, para ele ter na mão, né? Aquela apostilinha, né? Para ele olhar o caso dele. Então, cada advogado vai escolher como que vai atender o cliente, você pode simplesmente mandar por e-mail, mas tem ali o relatório, você coloca o logo do teu escritório. Então, o cálculo jurídico funciona assim, né? Você tem esse material e você tem um material didático também para explicar a ação para o teu cliente, né? Porque não é só mandar coisa para o juiz ou para o contador lá, para o advogado, né? Para o promotor, para ele ler. Vai ter também um material para você explicar para o teu cliente. E se ele entende aquilo que está acontecendo, ele vai indicar mais o teu escritório, né? Porque para a gente está aqui no dia a dia, né? Nas ações e tal. O cliente, para ele, aquilo é grego, né? Então é muito importante ter essa didática na hora de explicar as ações para os clientes. O que mais, Rafa, que você vai comentar aqui? Tem muita coisa, né? Pra gente comentar. Previdenciário, você pode fazer lá, tem o planejamento previdenciário, no cálculo jurídico. A gente está essa semana vai uma atualização com o relatório, porque é ainda uma cara nova, vocês vão ficar bem, bem surpresos. A gente está chamando de planejamento, tipo um planejamento previdenciário express. Então, eu não vou contar mais detalhes, tá? Mas vai ficar tá bem legal, vai dar algumas informações bem valiosas logo de cara. Logo, na primeira vez que você vai ver o resultado, já tem algumas outras informações que vão fazer diferença na sua advocacia, na sua conversa, na sua taxa de conversão com o seu cliente. Tem o cálculo de complementação, cálculo de contribuição em atraso, cálculo de liquidação de sentença. Então, tem a estimativa de quanto o teu cliente pode ter para restituir acima do teto. Então, de contribuições acima do teto que ele perdeu nos últimos 5 anos. Então, você consegue lá em quarto que início e já traz uma estimativa, pode ter até 50 mil, até 60 mil, até 100 mil a ser restituído para esse cliente. Depende se foi efetivamente pago ou não esses valores. Mas é rápido, você joga o CNIS, questão de 1 minuto você já consegue, eu tenho um cliente aqui para restituição de teto ou não tenho? Então você já sabe, é muito bom, é super prático. Você adicionou mais um serviço previdenciário ali à sua advocacia. Então tem casos ali que tem 30, 50 mil a serem restituídos, não é pouca coisa. Muito normal com médicos, com professores, às vezes profissões de múltiplos empregos, como até enfermagem, né? Tem um mínimo da categoria, tem lugares no Brasil que pagam bem para o enfermeiro, daí ele tem 2, 3 empregos, isso vai acumulando. Para quem tem um emprego e também tem uma MEI, então, poxa, muitas vezes a remuneração vai acima do teto, acaba contribuindo integralmente e tem dinheiro a ser devolvido. O cálculo de complementação também, não sei outro lugar que faça, é um cálculo super útil para você conseguir regularizar e entender qual vai ser o custo de regularização para o seu cliente, contribuições em atraso, para você usar como mais
algo que você possa considerar dentro do planejamento previdenciário. Então, eu acho que são 7 a 9, não lembro, a gente tem que ver, mas de 7 a 9 calculadoras que tem só na parte previdenciária. Tem o cálculo de liquidação de sentença também, você pode importar o SCRE, você pode lançar manualmente, você pode lançar de maneira, eu diria, semi-automática, você coloca a DIB e coloca o valor da RMI e o cálculo jurídico preenche tudo. Então você pode, ou lança competência, ou você diz, ó, a DIB é essa, a RMI é tanto, preenche o restante, ou importa o SCRE, ou lança um e depois importa, e depois modifica, depois... como ficar mais prático. Tem casos que é mais prático lançar um a um. Tem que lançar um seguro-desemprego aqui, lança um a um. Tem casos que é mais prático só importar. Você está com o documento, está com o SCRED, você pode importar, você importa e pronto, está feito. Depende do caso. Então, tem casos que cada situação ela serve para um caso específico que você está lidando na tua advocacia. Então, isso é o conjunto da parte previdenciária que vem muito rica esse ano por causa da reforma previdenciária, que trouxe essa necessidade, essa visão das pessoas que elas precisam se planejar para se aposentar, por causa da revisão da vida toda, que está trazendo as pessoas que já se aposentaram a olhar novamente o benefício que elas possuem. Então, essa junção vai ser um momento excelente para você receber serviços consultivos e também conseguir receber no êxito com a revisão da vida toda. Olha, esse ano vai ser muito bom para a advocacia, né? Quem souber aproveitar e colher os frutos que estão aparecendo vai conseguir montar um caixa aí, montar uma base financeira muito boa. E falando nisso, eu queria comentar sobre algumas calculadoras grátis que o Cálculo Jurídico disponibiliza de graça para você lá no nosso site. Então entra lá, calculojuridico.com.br, tem no menuzinho superior ferramentas grátis. Você vai ver que tem ferramentas de várias áreas. Tem ferramenta trabalhista, previdenciária, tributária, bancária, civil, ferramenta de extrair dados de PDF. Tem muitas ferramentas lá. Ferramentas de cálculos previdenciários, só para você ter uma ideia. Tem um comparador de CNIS e carta de concessão grátis. Você joga lá, você já vai ver um monte de oportunidades. Tem agora para a revisão da vida toda, uma das provas que você pode usar é o extrato do FGTS. Então, o cálculo jurídico já extrai o quanto foi pago do extrato do FGTS e converte em salário para você usar lá na revisão da vida toda. Tem também os salários antes de 82, lá na revisão da vida toda, muitas vezes eles estão em hora. Então, tem um conversor lá que você joga os salários em hora, o CJ converte para salário mensal. Que mais? Tem muita ferramenta boa, né, para extrair dados lá na nossa página. Então, ferramentas grátis para qualquer um. Entra lá, né, na nossa página, calculojuridico.com.br, coloca lá ferramentas grátis no menu superior e você vai achar uma série de ferramentas que você pode começar a usar agora, sem login, sem nada. Você começa a usar e já tem o resultado ali na hora. Show? Aí eu queria comentar de um problema que muita gente está falando na internet, até virou piada, né? Quando o cliente muda a senha do meu INSS, porque o meu INSS agora cada vez mais, né, tem informações lá. E o CJ criou um sisteminha muito legal que, se você for o procurador do seu cliente, né, você puder ter o acesso por ele, né? Tem muitos advogados, tem pessoas até que não têm acesso à internet, o advogado tem que fazer isso por elas. E às vezes ela troca a senha, ou muda, ou a pessoa perde a senha. Então o CJ criou um e-mail que se chama CJ Mail. Então, para quem é assinante do CJ, cada cliente que você cadastra, ele ganha um e-mail único. E você pode usar esse e-mail para cadastro lá dentro do meu INSS, na Caixa, em outros sites. Porque esse e-mail único, você vai receber os e-mails de acesso, tudo ali por dentro. Então não tem o risco do seu cliente trocar a senha e você ficar sem o acesso. E assim você não precisa usar o seu e-mail. Você vai ter um e-mail único para cada cliente que você tiver cadastrado dentro do cálculo jurídico. Isso é muito mágico, todo mundo que está usando está gostando, porque isso tira uma dor de cabeça grande, né, dos advogados que atuam com previdenciário, trabalhista, né, outras áreas. Legal? Isso é muito legal. Isso ajuda muito. O tempo de não ter que ficar gerenciando, criar e-mail para o cliente, olhar e-mails separados.
criar regras para você tentar simplificar a sua vida, depois a regra quebra, daí você tem que não confia na regra, tem que voltar, tem que olhar cada e-mail. O tempo que você ganha com isso é gigantesco. Então você vai lá, cadastra, sabe que tudo vai receber dentro do CJ, pode consultar a hora que quiser, analisa fica rápido você ver o que aconteceu com cada cliente, quantos e-mails você recebeu, qual que é o histórico de e-mails de forma individualizada. Então isso facilita muito a vida. E é bem isso. A única coisa que você precisa fazer é dar um clique lá para copiar o e-mail e usar para o teu cliente. É uma caixa de entrada do teu e-mail dentro do software para você. Então, e tem gente usando, Rafa, sabe para quê? Porque assim, cada cliente cadastrado dentro do cálculo jurídico, ele tem um e-mail único. Na verdade, são 2 e-mails, né? Tem 2 e-mails, mas é cada cliente, como se cada cliente tivesse uma caixa de e-mail separada. Então, você pode pegar esse e-mail e até dar para o teu cliente, porque ali vai ser o canal de comunicação que ele vai ter com você. Toda vez que ele manda um e-mail para esse e-mail, chega dentro do perfil dele lá no cálculo jurídico. Isso facilita muito a gestão, né? Isso facilita a comunicação também e facilita você, para você não receber um monte de e-mails na tua caixa que você chega ali e daí você respira fundo antes de começar a responder os e-mails, né? A advogada previdenciária falou que ainda está usando o próprio e-mail dela. Dá uma olhada. Esse recurso, ele tira essa dor de cabeça, sabe? Assim, quando a gente tem que gerenciar esses e-mails, porque se você começa a colocar o teu e-mail, apenas daqui a pouco o portal bloqueia, você não pode mais usar o teu e-mail, não mostrar mais nada. Bloqueia às vezes. Então, essa ferramenta simplesmente elimina essa dor de cabeça de gestão. Dá uma paz. Fica é muito bom mesmo. Então você deixa o teu e-mail mais limpo, né? Você não fica recebendo tanta notificação. Outra ferramenta muito legal que o cálculo jurídico tem para facilitar a tua gestão é o autocadastro. Então você tem um link único do teu escritório que você pode enviar para o teu cliente preencher todos os dados dele, né? Colocar o CNIS, e assim você já facilita um tempão coletando dados. Então você envia, você pode deixar esse link disponível no teu site, né? A pessoa clica e ela preenche os dados dela, né? E você dá uma conferida nos dados antes, né, de começar a fazer os cálculos. Então, autocadastros, o pessoal fala que o cliente fica sentindo que ele está no século XXI, né? Ele gosta bastante dessa questão do autocadastro. É um linkzinho que você manda, ele preenche o formulário e os dados aparecem todos lá dentro do cálculo jurídico prontinhos. Olha, é muito legal que a gente fez aqui, ó. Ele perguntou para falar um pouco dos cálculos para órgãos públicos, se a gente atende prefeituras. Isso mesmo, a gente tem um plano que é diferenciado para empresas são para grandes empresas e para órgãos públicos, que a gente tem algumas funcionalidades que são exclusivas para esses planos, algumas formas de autenticação, a comunicação de dados. Então, ele é destinado para grandes empresas e para órgãos públicos realizarem seus cálculos. Muitos desses precisam muitas vezes de uma funcionalidade de provisionamento das suas ações cíveis, ações trabalhistas, e esse plano ele serve para isso, para atender essas empresas que têm uma grande demanda de cálculos. Então, normalmente é bem diferente da demanda de um escritório de advocacia normal, que vai lá, grandes escritórios de advocacia ainda vão fazer 200, 300, 400 cálculos por mês. Às vezes tem casos de empresas que precisam fazer 3, 5 mil cálculos por mês e com regras específicas. Então, regras que só servem para aquele caso. Então, a gente tem esse plano. Se você tiver interesse, você pode preencher. Tem um cadastro lá para grandes empresas e para órgãos públicos. Pode preencher, que a gente começa uma conversa sobre qual que é a necessidade específica do órgão público que você trabalha. Show! Então, muito legal. Obrigado, Rafa. Essa parte de órgãos públicos, e elas estão buscando cada vez mais, né, grandes empresas e órgãos públicos, porque agora a gente tem os cálculos trabalhistas, né? Os cálculos trabalhistas estão muito bons de fazer, com todas as verbas, assim, tudo que você faz lá no PJE Calc, agora você pode fazer online no cálculo jurídico e ter o acesso fácil ali, né? Com um relatório que é muito parecido com o do PJE Calc, que fica fácil de auditar. Então, só que é online, e você faz quantos cálculos você quiser.
né? Pode duplicar, pode replicar. Então, isso facilita muito e tem trazido busca, né, de advogados e órgãos públicos, né? Então, as empresas estão vindo atrás também procurando. Então, a gente criou essa modalidade de planos específicos. Tem alguns planos específicos como importação de SAP, então é muito normal, ou TOTUS também, então importação de dados, de já ferramentas de RP que essas empresas normalmente já utilizam, né? Então, não faz sentido digitar tudo, a gente precisa importar os dados, precisa fazer uma importação em massa, precisa importar, às vezes são muitos dados. Então, banco de horas, né? Nossa, importar banco de horas, às vezes é linha, e não acaba nunca aquelas linhas de banco de horas. Legal, pessoal. Outra coisa que eu queria comentar para vocês, né, que dentro do cálculo jurídico facilita a gestão de vocês, né? Eu falei então do CJ Mail, né, para você resolver a questão lá do cliente que troca a senha do meu INSS. Falei do autocadastro. Então, para quem perguntou onde que eu acho esse autocadastro, entra lá no cálculo jurídico, tem uma parte de extensões. Essas extensões têm coisas muito legais ali dentro. E uma delas é esse autocadastro. Você habilita o autocadastro e pega o link que você pode usar para facilitar o teu atendimento. Além disso, existe uma ferramenta também que chama CJ Drive, né? Você pode arrastar lá dentro do perfil do cliente, você pode arrastar os documentos dele e fica salvo ali dentro do cálculo jurídico. É como se fosse um JED, né? O pessoal chama de gestão eletrônica de documentos, mas dentro do cálculo jurídico você põe ali os documentos e fica dentro ali, né? Tem gente que ainda mantém no computador, né? Ou mantém num servidor, que às vezes, né, infelizmente, tem muito ataque hoje em dia em servidores, né? Mas ali no cálculo jurídico os arquivos vão ficar seguros, né? Vão ficar salvos num local seguro e você vai ter um bom armazenamento ali para você colocar os arquivos dentro de cada cliente e ter acesso a esses documentos sempre que você quiser. Só buscar lá, cliente Joaquim, tá ali os arquivos dele, né, que você precisa para fazer petições, procurações e tudo mais. Mais, Rafa. Tem uma parte bem que é bem coringa para quem advoga. Eu acho que você tem que ter acesso a isso, tem que ser de muita qualidade, que é cálculo de atualização de débitos. Então, a gente tem uma calculadora de atualização de débitos, comporta diversos índices, comporta diversas individualizações da parcela. Então, você pode colocar uma parcela com índice, a outra parcela com índice diferente, a outra parcela com juros diferente, a outra parcela com um índice diferente, que tem uma data de início e uma data de término. Então, permite você descer ao nível da parcela e configurar para cada parcela, ou você pode colocar todos o mesmo, que eu diria que é 90% dos casos, você precisa o mesmo índice para tudo. Mas tem os outros 10% dos casos difíceis que eu preciso modular os índices, eu preciso modificar e personalizar parcela a parcela, valor a ser pago a valor a ser pago. Então, você pode até individualizar índice de correção monetária, data de início da correção monetária, data final da correção monetária, juros, forma de juros, data de início dos juros, data final dos juros. Então, bom, basicamente você consegue fazer qualquer coisa. Daí você consegue dizer se é custo, se é despesa, se é o principal, porque custos tem uma incidência diferente de como que trabalha com honorários sucumbenciais, como que aplica a multa do artigo 523. Então, você consegue aplicar a multa também. Você consegue colocar diferentes intervalos de data. Dá para fazer tudo que você precisa muito bom, fazer. Né, esse cálculo, você pode fazer na parte então, de atualização de débitos. Pessoal, cálculo de atualização de débitos judiciais dentro do cálculo jurídico. Se você usar algum outro software, se você usava algum outro programa para fazer esse cálculo, ou mesmo usava algum programa grátis, né? Se você usava algum programa para fazer o cálculo de atualização de débitos judiciais, eu te garanto que no cálculo jurídico você vai ter um cálculo mais preciso e muitas vezes vai achar oportunidades que não tem nesses softwares, né? Se for um caso simples, é muito simples, vou pôr na ferramenta grátis. Às vezes você está deixando passar a oportunidade, porque a gente já achou casos em que o cálculo correto dava um valor maior do que o da ferramenta grátis da internet, aí, ferramentas bem tradicionais até. Então, utilizem o cálculo de atualização de débitos. Se você tem um novo plano do cálculo jurídico, você pode fazer cálculos ilimitados. Quantos cálculos você quiser. Faz um cálculo de liquidação civil para um acordo. Faz para
liquidar, faz para várias coisas que você pode utilizar. E esse cálculo está fácil, ele importa parcelas, ele está muito bom mesmo, né, É Rafa? muito comum isso. Então, você faz uma autorização para ir para uma proposta de acordo numa fase pré-judicial, nem é judicial ainda. Então, você tá só numa fase de conversa de, olha, eu estou autorizando a conta aqui, está dando valor tal, você está fazendo o intermédio disso. Então, você utiliza nem na fase judicial, você pode utilizar na fase judicial, vai utilizar o valor da causa, no momento de um acordo, para você chegar com um valor. É importante chegar com um valor atualizado para você chegar num bom acordo com a outra parte, para a parte da liquidação, para a parte de impugnação aos cálculos. Então, ele transita por tudo. Para que serve o cálculo de transação de débito? Basicamente, qualquer ação que não tenha um cálculo específico a ser realizado, você trabalha com a transação de débito. Então, todas as ações de consumidores normalmente são transação de débito, ações de contratos, muitas ações imobiliárias, praticamente tudo que não cabe ali no cálculo trabalhista, no cálculo previdenciário, nos cálculos tributários e nos cálculos bancários, e sobra bastante coisa, gente, ele vai ser feito por um cálculo de atualização de débito. Atualizar o valor, descobrir quanto que é o valor atualizado da pensão que não foi paga, por exemplo. Se você quer saber qual que é o valor que deve ser pago de pensão, a gente tem um cálculo específico, que é o cálculo da pensão alimentícia, que ajuda você a chegar com critérios objetivos e demonstrando o cálculo ao valor de pensão que deve ser paga e ao valor de pensão que deve ser pago pelos avós também, caso não seja o suficiente para cobrir todas as despesas dos alimentados. Então, um cálculo para determinar o valor da pensão é um cálculo diferente. Mas o cálculo que tem lá no cálculo jurídico, e eu não conheço nenhum outro lugar que faça isso. E até você falou, Rafa, você falou dos avós, tem um treinamento dentro do CJ, pessoal, na parte de cursos, que ensina a pensão alimentícia avoenga, né? Que é quando os alimentos não são suficientes. Os alimentos, normalmente do pai ou da mãe, é o caso mais normal, não são suficientes para cobrir todas as despesas dos alimentados. É isso aí. Então, a gente tem o cálculo de, para quem é familiarista, né, da advogado da família, né, pega muitos casos. Então, olha que legal, você atrai uma família através, às vezes, da pessoa que está querendo revisar a vida toda, e daí você descobre que tem um caso de pensão que você pode ajudar, né, e você pode calcular ali dentro do cálculo jurídico, e você coloca lá e mostra. Muitas vezes você vai achar, vai ser dentro do CJ, fica muito didático você mostrar para a pessoa, olha, é isso aqui que você tem que conseguir para pagar as pensões, e muitas vezes vai precisar ir para o avô, e etc e tal. Então, muito legal. A gente está nos últimos minutos aqui, Rafa. Então, vamos só... E 2023 vai ser excelente, e o cálculo jurídico está preparado para te oferecer muitas ferramentas para você ganhar mais dinheiro. Tem muitas áreas novas, né, Rafa? Tem área penal. Cara, a Nidine falou, tem a tríade penal tá lá, parte de execução da pena, progressão de regime, dosimetria. Então, olha só, dosimetria, prescrição punitiva e progressão de regime. Tá lá. Perfeito. A dosimetria da pena, gente, está muito legal, porque você faz a dosimetria com concurso de crimes, você vê exatamente, o cálculo jurídico está muito exato, tá? Eu vi casos de livros que estão calculando a fração um pouco errada ali, que às vezes dá 1, 2, 3 dias de diferença. Então, você vê exatamente, no cálculo de progressão de regime está muito legal, porque você vê numa linha do tempo, de forma visual, tudo que aconteceu, né? A pessoa tentou fugir da cadeia, beleza, é uma falta grave, reinicia a progressão de regime. Então, tem isso visual lá dentro do cálculo jurídico. Muitas vezes, se você está atendendo até o cliente, fica fácil de mostrar para ele, numa linha do tempo, os eventos, né? Porque um caso penal, geralmente, é complexo, né? Geralmente envolve mais de um crime, né? Geralmente envolve múltiplas sentenças, né, que você vai agrupar. Muitas vezes envolve vários eventos que aconteceram que numa linha do tempo fica mais fácil de mostrar, né? Que mais, Rafa? Bom, estamos acabando, né? Mas vamos falar que tem banco de petições. O banco de petições, inclusive, vai ter uma novidade daqui a algumas semanas, vai ser bem legal. Tem toda a parte dos treinamentos, a gente está fazendo mais de 20 treinamentos ao vivo, né? Todo mês. Então,
estou com dúvida num assunto, você pode participar de um treinamento, você pode tirar dúvidas. É um treinamento, você abre a tua câmera, vai ter um professor, um especialista do outro lado, ele termina o treinamento, você tem a oportunidade de conversar, de tirar sua dúvida, de trocar uma ideia, de trocar experiência com as outras pessoas que estão ali interessadas no mesmo tema que você está interessado. Então, ele é muito rico, não só por você ter o contato com o professor, né, mas você também ter o contato com pessoas que estão querendo o mesmo que você, que estão querendo navegar, que estão querendo ter cada vez mais sucesso na, mais treinamento. Tem gente também. A Tem gente gente começou pedindo com mais 5, a gente treinamento, passou hein? para 10, agora a gente passou para 20 e a gente tá te ouvindo, tá bom, Angela? Obrigado pelo feedback, Angela. Tem toda a parte do suporte, tá? Essa parte do suporte, a gente investe mais e mais no suporte. Cada mês que passa, a gente está... eu diria que nosso nível de preocupação é crescente. A gente quer dar o melhor suporte possível. Tem suporte pelo WhatsApp. Se você mandar aqui mensagem no Instagram, daqui a pouco alguém do suporte vai te responder. Tem suporte dentro do programa. Tem suporte por e-mail. A equipe de suporte é muito treinada. Então, ela está toda semana alguém está treinando ali dentro do suporte, alguém está treinando dentro do suporte. A gente se preocupa muito com cordialidade, com entender o que é advocacia. Muitas vezes, poxa, você está lidando com caso, está lidando com cálculo, você tem uma certa urgência, você tem um certo um prazo para cumprir. A gente sabe muito, a gente entende muito bem essa realidade. E então o nosso suporte é muito preocupado, muito conectado com a advocacia. Poxa, olha que legal. Legal. As ideias de mudança que fizeram na minha, muito, que legal. A gente fica muito feliz em saber. Muito feliz mesmo. Treinamento é muito importante. E esse ano vai ter muitas novidades, né, Rafa? Vai ter coisa nova aí, pessoal. Tem coisa que a gente ainda está desenvolvendo, cedo para falar, tem coisa que já está sendo lançada. Você vê, só no final do ano passado a gente terminou a área trabalhista, terminou a área penal, lançamos o RPPS. Esse ano vai ter mais cálculos do regime próprio, né? Estado e município, nós estamos trabalhando em cima. Tem outras novidades da parte de gestão de escritório aí que nós estamos querendo facilitar mais ainda para que vocês ganhem mais dinheiro e tenham menos tempo gasto com organização e gestão. Né? Então a gente está tentando trazer mais coisas. O que vocês sugerirem para a gente sempre está ouvindo. O pessoal do atendimento traz, né, essas coisas para a gente desenvolver. Então, isso é muito legal, esse contato próximo com todo mundo. Além disso, o pessoal do suporte, né, é legal falar que, além do trabalho de responder as pessoas, eles têm um trabalho muito grande de preparar materiais, preparar vídeos tutoriais, preparar guias escritos, assim, dizendo passo a passo como fazer as coisas. Então, a gente tem uma central que se chama Guia Prático. Né? A gente já deu esse nome, Guia Prático, para não ficar de baboseira. É realmente para você resolver o teu problema. Então vai ter um artigo no Guia Prático, como ler a microficha do cálculo tal da revisão da vida toda. Como entender o índice tal do ano de 1968 lá da revisão da vida toda. Tem todos esses detalhes. Então procurem, porque a gente tem uma base de conhecimento muito vasta, né, de suporte, atendimento, que você pode utilizar, e isso vai poupar muito teu tempo também. É isso, gente. Bom, daria para ficar falando em mais tempo no cálculo jurídico e do que você pode aproveitar esse ano, como o cálculo jurídico está se preocupando em dar todo o ferramentário, tudo que você precisa para aproveitar as oportunidades da advocacia. Então, se você ainda está com vontade de entender mais e quer saber mais, ou quer se aprofundar mais, vai lá, veja toda a parte de treinamentos, navegue pelos cálculos, são 30 calculadoras diferentes que estão no ar hoje no cálculo jurídico, novas que estão por vir, e se aprofunde ali, mergulhe na advocacia, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, cada vez mais sucesso aí na sua advocacia, vai ser um ano muito rico para todo mundo que está sério em advogar. Com certeza. Isso que o Rafa comentou é muito legal. Acesse o cálculo jurídico, vocês podem fazer quantos cálculos quiserem, e você vai lá, acessa o cálculo, começa a fazer, preenche com qualquer informação, preenche lá, começa a fazer o cálculo, porque vocês vão ver que dentro dos campos tem uma ajuda, né? Tem um íconezinho que você clica, ele explica o que significa aquele campo. Muitas vezes tem um link para um post que explica melhor, né? Se você tem alguma dúvida. Por exemplo, tem um cálculo ali
empréstimo e financiamento. Aí tem um campo lá que mostra qual a taxa de juros. Aí você clica no ícone de ajuda, aí tem lá explicando qual que é a taxa de juros, o que é uma taxa de juros abusiva. Tem um link para um cálculo de ações, para um post que explica quais ações bancárias que envolvem aquela taxa de juros. Então você vê cada campo dentro do cálculo jurídico é um mundo. Se vocês forem utilizando o programa, vocês vão descobrir várias oportunidades, né, de ações que vocês podem oferecer para os clientes de vocês que já estão no escritório, ou mesmo de oferecer e atrair mais clientes. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta realmente para aumentar o faturamento dos escritórios. Tá bom? E a gente está disponível para vocês para esse objetivo. Porque o nosso sucesso, ele é resultado do sucesso dos clientes do CJ. Né? É uma consequência direta. Então, quando os clientes estão crescendo, a gente cresce por consequência. Então, a gente está focando nisso. É isso. Obrigadão. Muito sucesso para todos. Obrigadão, Maurício. Obrigadão a todo mundo que acompanhou aqui a live. Muito sucesso. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas tuas explicações e conhecimentos valiosos. Pessoal, feliz 2023 para todos. Muito sucesso e muita saúde para vocês realizarem tudo o que vocês querem.